Boa noite a todos. Me chamo José Eusébio Cândido. Tenho 64 anos e já faz 5 anos que estou morando sozinho. Depois que minha querida esposa acabou falecendo, eu também acabei adoecendo. E a única companhia que tenho é de algumas galinhas que tenho em um pequeno galinheiro nos fundos da minha casa. E os fiéis amigos que nunca deixaram com que eu ficasse sozinho. Um casal de cães que, a partir do momento que minha esposa os viu na rua, foi amor à primeira vista. E desde então, eles se tornaram a minha família. Minha casa é a última casa que tem na rua. Depois disso, existe somente um carreiro, que muitas pessoas usam para ir se banhar em uma pequena lagoa, que existe por entre algumas árvores. Há muitos anos atrás, eu frequentava muito esse lugar com a minha esposa. Gostávamos de fazer caminhadas pela mata. Outras horas passávamos boa parte do dia pescando. Mas depois que recebemos a desagradável visita de um lobisomem, nunca mais andamos por aquelas matas. Tudo aconteceu em uma certa noite. Me lembro de ser acordado por minha esposa. Ela estava muito assustada e também me falava que tinha sido acordada por alguma coisa que estava andando ao redor da nossa casa. Ela me dizia que conseguia ouvir que o que é que fosse que estivesse do lado de fora se esfregava pela parede do nosso quarto e acabou indo em direção ao nosso galinheiro. Depois de ter me levantado e ido até a janela, abri o canto da cortina e fiquei olhando para o galinheiro e não via nada demais, apenas uma serração bem fina que se misturava com um orvalho que caía sobre algumas hortaliças que eu tinha plantado próximo ao galinheiro. Então, quando pensei que minha esposa só poderia ter tido um pesadelo no momento em que dormia, olhei pela janela novamente e notei que só existia o breu da noite. Mas não demorou muito para que meus 2 cachorros se sentissem acuados e coagidos. Os cachorros começaram a choramingar bem baixo, e quando olhei para eles estavam com seus rabos por entre as pernas e pareciam se esconder pelos cantos do quarto. Quando voltei o meu olhar para fora em direção ao galinheiro, o susto que eu levei foi muito grande. A poucos metros da janela que eu estava, tinha uma criatura enorme parada e olhava em minha direção. Me lembro de perder a voz e também perder o movimento de todo o meu corpo, devido ao choque que levei ao ver tal criatura. Sei que contando o que vi é difícil acreditar, mas a criatura que estava parada me observando estava sobre as 4 patas. Sua cabeça era totalmente deformada. Sua boca parecia rasgada a ponto de chegar próximo às suas orelhas, e era cheia de grandes dentes. Eu vi escorrendo de sua boca uma baba grossa e vermelha. Acredito que era sangue das galinhas que aquele ser matou no galinheiro. Foi então, para o meu espanto, que vi aquela coisa se colocar sobre as patas traseiras e acabou ficando em pé como uma pessoa. A criatura não mantinha uma postura totalmente ereta. Seu corpo ficava um pouco arqueado para a frente, de forma que seus longos braços quase tocavam o chão. Aquilo também possuía bastantes pelos ralos pelo seu corpo, o que o deixava com o aspecto de um cão sarnento. Suas pernas pareciam ser quebradas para trás, a ponto de parecer que aquele ser andava sentado sobre os enormes calcanhares. Eu tinha certeza que aquilo que estava parado me observando era um lobisomem, mas tudo se confirmou no momento que aquilo correu para a mata. Eu vi aquela fera dar 2 ou 3 saltos muito longos em direção à mata, e depois disso eu conseguia ouvir o som de palmas batendo. No mesmo momento que tudo isso aconteceu, me lembrei do meu falecido pai, que sempre me falava que se durante a madrugada ouvíssemos o som de como se fosse palmas batendo, no mesmo ritmo de um troteado de algum animal, tínhamos que ficar espertos, porque era lobisomem que estava se aproximando. Lobisomem, quando anda, é possível ouvir o som de suas orelhas batendo uma contra as outras. Depois que aquele cão do inferno sumiu na mata, eu e minha esposa
Nunca mais fomos fazer caminhadas pelo campo. Também depois de ter tido essa experiência macabra com um lobisomem, nossas noites nunca mais foram tranquilas. Por muitas vezes durante as madrugadas, éramos acordados pelo som de alguma coisa pesada que passava correndo por frente à nossa casa. Outras vezes, também escutávamos o que parecia ser gritos agonizantes que vinham lá do meio da mata. Era visível que muitas pessoas já deveriam saber sobre essa criatura, que a partir de agora, durante as noites, passava a percorrer algumas ruas da vila que moramos. Os finais de semana, que sempre foram agitados, devido ao povo que passava pela frente de casa para ir até o rio, já não eram mais como antes. As famílias, pelo que parecia, andavam assustadas durante o dia pelas ruas. Algumas olhavam com um certo olhar de desconfiança uma para as outras. Nossa comunidade já não era mais a mesma. Eu e minha falecida esposa tínhamos o costume de dormir bem cedo e também nos acordávamos muito cedo. Depois que ela faleceu, eu tive que passar a me medicar com alguns remédios para amenizar a dor suportável que eu sentia em meus ossos, outro para minha visão, pois eu já tinha perdido próximo a 80% da visão de ambos os olhos, e devido a esse problema, eu enxergava apenas vultos, e um deles era para que meu corpo relaxasse e eu conseguisse dormir. Foi em uma noite fria, onde eu conseguia ouvir o som do vento e o cheiro da terra molhada devido à forte chuva que caía, que eu achei que iria morrer. Eu estava deitado, já tinha tomado meu remédio e os meus olhos estavam pesados. Então eu peguei no sono. Foi então que durante a madrugada eu acabei sendo acordado, com o barulho da porta de entrada da minha casa sendo derrubada. Meus cachorros foram em direção à porta e eu só escutei o barulho de dentes se batendo um contra os outros. Depois disso, já não era mais possível ouvi-los. Eu os chamava, mas eles não retornavam. Então me assentei em minha cama e antes mesmo de pensar em me levantar, olhei para a porta do quarto, que estava um pouco entreaberta, e vi uma enorme sombra borrada caminhando bem devagar e me olhando. O quarto foi impregnado por um cheiro forte de carne podre. Eu vi somente o borrado do formato daquela criatura. Então aquela criatura subiu sobre a cama e chegou bem próximo a mim, a ponto de sentir sua respiração quente em meu rosto. Eu fiquei bem quieto, somente imaginando que a minha hora tinha chegado. Mas não sei o porquê, aquele maldito cão do inferno não me atacou. Aquilo saiu de cima da minha cama e foi embora. Eu passei o resto da noite sozinho e apavorado, imaginando que a qualquer momento aquela besta do inferno voltaria para terminar o que pensei que veio fazer a primeira vez. Mas isso não aconteceu. Durante a manhã, algumas pessoas que passavam pela frente de minha casa e iam em direção à lagoa viram a porta da minha casa toda destruída. Entraram em meu terreno e chegaram próximo à porta e começaram a me chamar. Então, quando eu respondi e pedi para que me ajudassem, entraram rapidamente em meu quarto e me viram deitado na cama, apavorado, olhando para o teto. Então me ajudaram a levantar. Depois de contar tudo e também me contarem a situação que a casa ficou, eu desabei a chorar. Muitos móveis que eram da minha querida esposa foram totalmente destruídos. O que confortou o meu coração foi poder ouvir os latidos de meus cachorros novamente. Precisei sair da casa por alguns dias e fiquei hospedado na casa de um velho amigo, até que os concertos na casa fossem terminados. Muitos queriam que eu saísse daquele lugar, mas eu jamais iria fazer isso. Ali naquela casa velha, eu constituí uma família. Minha querida esposa faleceu ali, e vai ser ali que meu corpo também vai descansar. Muito obrigado por contar o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite.